Você já parou para pensar que a voz na sua cabeça pode estar mentindo para você o tempo todo? Ela diz que você não é bom o suficiente, que você é as suas falhas, seus medos, suas inseguranças. Mas e se eu te disser que isso não é verdade? E se essa voz que você acredita ser você for apenas um mecanismo de controle do seu ego? Carl Jung explicou que a maioria das pessoas vive presa nesse barulho mental sem perceber que estão sendo manipuladas pela própria mente. E se o que você acha que é a sua identidade for só uma ilusão? Oi pessoal, Simone Filetti falando aqui nesse canal novo, onde eu estou trazendo alguns assuntos que eu gostaria de compartilhar, mas que no meu outro canal não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, estou aqui para trazer para vocês um conteúdo diferente. O cérebro, ou o ego, é como um órgão igualzinho ao seu coração. Ele é só uma parte de você, ele não é você de verdade. Você é muito mais do que isso. E o ego é o seu maior inimigo, porque ele quer que você fique exatamente onde você está, sem se arriscar, sem sair da zona de conforto. Ele faz isso para te proteger. Mas, na verdade, ele está te limitando e te impedindo de crescer. O verdadeiro eu, aquele que pode guiar a sua vida com clareza e intuição, acaba sendo soterrado por crenças, condicionamentos dos seus pensamentos. Ou melhor dizendo, do ego. O ego, ele cria uma narrativa que julga o seu passado, prevê o seu futuro de uma forma negativa e limita suas escolhas. Quando você falha em algo, essa voz vem e diz que você é incompetente, que não adianta você tentar de novo. Mas isso não é a realidade. É só uma projeção do seu ego. Quando você para de se identificar com essa voz, você descobre o que é liberdade de verdade. Jung ensina que a nossa mente é muito mais profunda do que a voz do ego. O ego, ele cria uma história previsível. Ele fica tentando fazer você acreditar que você é as suas falhas, os seus medos, as suas inseguranças. E quem acredita cegamente nessa voz acaba se limitando, porque o ego distorce a realidade e impede o autoconhecimento. Para você sair desse ciclo, é preciso observar essa voz sem se identificar com ela. Um jeito simples de fazer isso é você escrever os seus pensamentos em um papel, olhar para analisar como se eles fossem de outra pessoa. Isso ajuda a separar o que o ego diz de quem você realmente é. Por trás dessa voz existe algo muito maior e mais autêntico, que é o seu eu verdadeiro. Esse núcleo mais profundo não se define por fracassos ou sucessos. Para você acessar esse eu, você precisa se afastar desse barulho mental e se conectar com a sua essência de verdade. E aí eu te pergunto, você sabe como que você pode fazer isso? Eu vou te dar umas dicas aqui, agora, que super funcionam para mim. Me ajudam bastante. A primeira delas, se conectar com a sua essência é como tirar as camadas de um véu que o ego criou ao longo da vida. O primeiro passo é silenciar a mente, porque enquanto o ego estiver gritando, falando, vai ser difícil você ouvir a sua voz interior. Então, aqui eu vou trazer algumas sugestões práticas para você fazer isso e que de fato funcionam. A primeira delas, sem dúvida a melhor de todas, é a meditação e a respiração. Quando você para prestar atenção na sua respiração, você sai da narrativa do ego e entra no momento presente. A respiração, ela te ancora na realidade, sem julgamentos. A respiração, ela é um dos processos automáticos do corpo que você pode controlar conscientemente. Quando você respira de forma lenta e profunda, o sistema nervoso entra em estado de relaxamento, diminuindo a atividade da parte do cérebro
que é responsável por gerar ansiedade e medo. Ou seja, o seu ego perde a força. Meditar é basicamente observar sem reagir. O ego, ele vai tentar puxar você de volta para os seus pensamentos. Então ele vai dizer, isso não está funcionando, eu não sei meditar, eu estou perdendo tempo, volta aqui. Mas o segredo é não se envolver. Foca no presente e na respiração. A chave é a consistência. Meditar 5 minutos por dia já começa a mudar a forma como você percebe os pensamentos e as emoções. Com o tempo, você percebe que você não é os seus pensamentos. Você é aquele que observa em silêncio. É nesse silêncio que você encontra a sua verdadeira essência. Outra coisa muito boa de fazer é a escrita reflexiva. Escreva os seus pensamentos e as suas emoções sem filtro, como se você estivesse desabafando com um amigo, com uma amiga. Depois, leia o que você escreveu como se fosse de outra pessoa. Isso cria um distanciamento saudável do que o ego está tentando te dizer. É legal, né? Outra coisa importante e legal de fazer, estar na natureza. O contato com a natureza ajuda a silenciar o barulho interno. Caminhar sem pressa, sentir o vento, ouvir os sons ao redor, pássaros, enfim. Isso te conecta com o aqui e agora, longe das histórias que o ego fica criando. Estar no presente, estando presente. Só experimenta. Uma outra coisa importante é você ouvir o corpo. O ego, ele vive na cabeça, mas o seu verdadeiro eu, ele se manifesta no seu corpo. O ego, ele é mental. Ele vive criando histórias, julgamentos e cenários, e ele faz isso o tempo todo. Ele analisa, ele compara, ele revive o passado, ele fica fazendo essas coisas, atormentando. Mas o seu eu verdadeiro, a sua essência, não. Seu eu não está na mente. Ele se manifesta no seu corpo, nas sensações mais sutis que você vai sentindo sem nem precisar pensar. Então presta bastante atenção. Veja bem, se alguma coisa contrai você está prestes a tomar uma decisão ou em alguma situação difícil, presta atenção no seu corpo. Se você sente assim um aperto no peito, o estômago embrulhado, uma tensão nos ombros, uma respiração mais curta, isso tudo pode ser um sinal de que algo não está alinhado com a sua essência. Já se for o contrário, se algo te traz leveza, quando você segue o caminho certo para você, o corpo responde com relaxamento, com uma respiração profunda, uma sensação de alívio. E mesmo que o desafio seja grande, você sente internamente que está no caminho certo. Uma outra forma, um outro exercício para se fazer é uma introspecção sem julgamento. Tira aquele tempo para ficar em silêncio, um tempinho, sem distrações, e apenas fica ali. Apenas observa os seus pensamentos passando, sem tentar mudar. Aos poucos, você vai começar a perceber que você não é esses pensamentos. Você é quem os observa. Isso é muito importante. O segredo é ouvir mais o seu corpo e menos o seu ego. A mente complica. O corpo simplifica, ele dá sinais. Conectar-se com essa essência é um processo contínuo, diário. Quanto mais você desacelera, ouve seu corpo e observa a sua mente sem se deixar levar, fica mais claro quem é que você realmente é. A maioria das pessoas passa a vida inteira presa nessas histórias que o ego conta, acreditando em todas as suas falhas, acreditando nos medos, se sentindo inseguro, te passando insegurança. Mas agora, você sabe que isso não é verdade. Você não é o que o ego diz. Você é muito mais. Quando você começa a observar seus pensamentos, sem se deixar levar por eles, uma parte mais autêntica de você começa a emergir. Questionar as suas crenças, escrever seus pensamentos e prestar atenção nas sensações do seu corpo são formas poderosas de você se conectar com a sua essência. E é isso, pessoal. Se esse conteúdo fez sentido para você,
Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Assim, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdos aqui para esse canal. Vou deixar aqui com você uma frase poderosa de Carl Jung para você refletir. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Agora é com você. Desperte.